Olá, tudo bem? Eu me chamo Igor Pinheiro de Araújo Costa e apresentarei aos senhores o artigo intitulado Apoio Humanitário ao Combate à Pandemia de Covid-19 no Estado do Amazonas. Uma abordagem multicritério para a escolha de navio de assistência hospitalar da Marinha do Brasil mais adequado a ser empregado. O artigo foi aprovado para publicação no 52º Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. O artigo possui 5 autores: Igor Pinheiro de Araújo Costa, quem vos fala, aluno de mestrado da Universidade Federal Fluminense, pesquisador do Centro de Análise de Sistemas Navais; Sérgio Michihiro do Nascimento Maeda, aluno de mestrado da Universidade Federal Fluminense; professor mestre Luiz Frederico Horácio de Souza de Barros Teixeira, pesquisador do Centro de Análise de Sistemas Navais; professor doutor Carlos Francisco Simões Gomes, da Universidade Federal Fluminense; professor doutor Marcos dos Santos, do Instituto Militar de Engenharia da Universidade de São Paulo. Na apresentação, seguirei este sumário: introdução, referencial teórico, materiais e métodos, resultados, uma breve conclusão e, por fim, deixarei o contato do autor principal para possíveis dúvidas e sugestões. Inicialmente, definindo o problema abordado no artigo, a pandemia do coronavírus representa o maior e mais rápido desafio para os sistemas de saúde pública em décadas. Dados do Ministério da Saúde no Brasil revelam que, até o dia 15 de outubro de 2020, já haviam sido confirmados mais de 5 milhões de casos no país, com cerca de 153 mil mortes. Esses dados alarmantes oferecem risco ao sistema de saúde no Brasil, por isso são necessárias atuações tanto do governo quanto de iniciativas privadas para o combate à pandemia. Nesse contexto de crise, diversos estudos vêm sendo realizados em busca de alternativas para aumentar a capacidade hospitalar no combate à pandemia. Dentre esses estudos, no artigo, nós destacamos o recebimento naval de pacientes, cujo principal emprego foi o USNS Comfort, navio hospital da Marinha Norte-Americana, que foi empregado no combate à pandemia, principalmente em Miami e Nova York, atendendo prioritariamente casos de doenças não contagiosas, buscando liberar os leitos dos hospitais em terra para os casos de Covid-19. Levando em consideração o emprego do USNS Comfort pela Marinha Norte-Americana no combate à pandemia, uma possível ação das Forças Armadas Brasileiras, e em especial da Marinha do Brasil, seria o emprego de um navio de assistência hospitalar, sigla NASH, principalmente no combate à pandemia no estado do Amazonas, que foi o primeiro estado a decretar o colapso do seu sistema de saúde. Os NASH são navios com uma estrutura hospitalar previamente instalada e são utilizados rotineiramente em operações ribeirinhas, prestando apoio hospitalar a cidades mais necessitadas, principalmente na região norte do país. Tendo em vista que os navios de assistência hospitalar representam, em diversos casos, a única forma de atendimento médico básico nas regiões ribeirinhas, o emprego das 3 classes Dr. Montenegro, Oswaldo Cruz e Soares Meireles no combate à pandemia acabaria por dificultar o acesso dessa população a atendimentos básicos. Portanto, surge a dúvida de qual seria a classe mais indicada a ser empregada no combate à pandemia no estado do Amazonas. Para o entendimento e estruturação do problema, foi realizado um brainstorming entre os autores do artigo e especialistas da Marinha do Brasil, visando obter os critérios utilizados na análise proposta, e foi verificado que há um nítido trade-off entre as alternativas. Não há uma classe de NASH que se sobressai em todos os critérios
estabelecidos. Portanto, justifica-se a aplicação de um método multicritério para a seleção da classe mais indicada a ser empregada no combate à pandemia. Como os navios se tratam de meios militares, muitos dados são sigilosos, então foram utilizados na análise somente parâmetros divulgados em meios oficiais da Marinha do Brasil. Porém, devido ao fato de diversos critérios serem qualitativos e difíceis de mensurar, foi escolhido o método SAPEVO-M, que permite avaliação paritária, tanto de critérios quanto de alternativas, para o estabelecimento de um ranking e também dos pesos dos critérios. Como dito anteriormente, o método multicritério escolhido para análise proposta foi o método SAPEVO-M, que é uma nova versão do método ordinal original SAPEVO, que possibilitava a avaliação de apenas um decisor. O método SAPEVO-M possibilita a análise de diversos especialistas. O método apresenta 3 passos. O primeiro, transforma as preferências ordinais dos critérios em um vetor de pesos de critérios. O segundo, transforma as preferências ordinais de alternativas para um dado conjunto de critérios de classificação em pesos parciais de alternativas. E, por fim, determina os pesos globais das alternativas, estabelecendo um ranking quantificado. Ou seja, o método torna as preferências ordinais de múltiplos decisores em uma escala cardinal quantificada, que facilita e torna mais transparente o processo decisório. Foi implementado o sistema computacional SAPEVO-Web em uma parceria entre CASNAV, UF e IME, que facilita a utilização do método SAPEVO-M por diversos membros da academia e sociedade, sem o necessário conhecimento do algoritmo que é gerado por trás da plataforma, ou seja, facilita sobremaneira a utilização do método de difusão do SAPEVO-M. Apresentando a metodologia do artigo, foram convidados 3 decision makers, ou especialistas, todos oficiais da Marinha do Brasil, sendo um do setor operativo e 2 oficiais da Marinha do Brasil médicos, todos com ampla experiência em hospitais de campanha. Inclusive, o oficial do setor operativo comandou uma das classes analisadas no artigo. Os critérios selecionados em conjunto com os especialistas foram mobilidade, capacidade de evacuação de pacientes e a capacidade hospitalar de cada navio. Com as alternativas e critérios estabelecidos, foi obtida a matriz de decisão. Destaca-se que os critérios são compostos por subcritérios. Então, por exemplo, o critério mobilidade é composto pelos subcritérios comprimento, deslocamento máximo, tripulação, autonomia e velocidade máxima. E o critério capacidade hospitalar é composto pela quantidade de leitos hospitalares disponíveis em cada navio e também pelos atendimentos médicos disponíveis. Então, as alternativas foram avaliadas pelos 3 especialistas convidados, mediante utilização da plataforma SAPEVO-Web, como será mostrado mais adiante. Então, apresentando agora como é feita a avaliação par a par mediante a utilização da plataforma SAPEVO-Web, exemplificamos a análise do primeiro decisor, o oficial operativo. Ele analisa par a par os critérios e estabelece uma preferência ordinal. Mostrando agora a transformação da preferência ordinal do decisor em uma escala cardinal, o método SAPEVO-M trabalha com uma escala de 7 pontos, que vai de -3 a 3, na qual -3 significa que um critério ou uma alternativa é absolutamente pior que outra, e +3 significa que o critério é absolutamente melhor que outra. Exemplificando, na primeira avaliação paritária dos critérios, o decisor operativo considerou que a mobilidade é pior que a evacuação de pacientes. A essa preferência ordinal é atribuído o valor -1. Na segunda avaliação paritária, o decisor considerou a mobilidade muito pior que a capacidade hospitalar, e a essa relação
é atribuído o valor cardinal -2. Após todas as avaliações paritárias dos critérios e alternativas, os resultados são agregados pelo método e é gerada a ordenação das alternativas e os pesos dos critérios. Após a agregação das avaliações dos 3 decisores, são obtidos os pesos dos critérios. Pode-se verificar que a capacidade hospitalar foi considerado como o critério com maior peso. Uma característica importante do método Sapir-Whorf é que ele permite quantificar o quanto um critério ou alternativa é melhor ou mais importante do que outro. Portanto, a capacidade hospitalar pode ser considerada cerca de 3 vezes mais importante que o segundo critério avaliado, ocupação de pacientes, e cerca de 6 vezes mais importante que a mobilidade. Da mesma forma, o método fornece o ranking de alternativas e o Nash Soares-Meirelles pode ser considerado como o mais indicado a ser empregado no combate à pandemia. Pode ser considerado cerca de 3 vezes mais indicado que o Nash Oswaldo Cruz, cerca de 6 vezes mais indicado que o Dr. Montenegro. Para validar os resultados obtidos, os mesmos dados foram rodados com 2 métodos diferentes, um método compensatório, o método HP, e um método não compensatório, o método Electri-2, e a classificação foi exatamente a mesma, que torna o resultado mais robusto e confiável. Concluindo, o objetivo do artigo foi alcançado com a seleção do Nash Soares-Meirelles como mais indicado a ser empregado no combate à pandemia. Ressaltamos a facilidade, flexibilidade e rapidez de aplicação da metodologia proposta. O método Sapir-Whorf pode ser utilizado para problemas dos mais variados tipos. Ele possui uma forte característica dual, tanto para problemas civis quanto para problemas militares, e pode ser utilizado nos níveis táticos, operacionais e estratégicos. Os trabalhos futuros poderiam abordar estudos sobre hospitais de campanha de terra, que são sempre instalados nos estados que apresentam dificuldade com capacidade hospitalar, porém não há um critério definido para a escolha dos locais e dos tipos de hospitais de campanha a serem instalados. Por fim, deixo meu agradecimento, meu contato de e-mail, meu perfil no ResearchGate para possíveis dúvidas e sugestões. Fiquem com Deus e até a próxima.